Ficar sem ejacular por muito tempo faz mal? O urologista responde. Essa é uma dúvida que parece simples, né? Mas gera uma paranoia absurda em muito homem. Tem homens que ficam semanas sem ejacular e começam a pensar: pô, será que isso vai me fazer mal? Será que faz mal para a próstata? Será que eu vou ter câncer? Será que eu vou ficar broxa? E ao mesmo tempo tem um cara que pensa o contrário exatamente, né? Será que se eu ejacular muito eu vou ficar fraco? Eu vou gastar? Ou seja, o homem tá sempre achando que o pênis é uma máquina que vai estragar se usar demais ou se usar de menos. Então hoje eu vou responder de forma bem direta. Ficar sem ejacular por muito tempo faz mal ou não faz mal? Eu sou o Dr. Rafael Siqueira, urologista desde 2013, e vamos entender isso aqui com base em ciência. Primeira coisa importante, ficar sem ejacular não te intoxica e nem acumula veneno. Ó, o corpo não vira uma bomba relógio não, porque você não ejaculou. Não existe isso de sêmen acumulado apodrecendo dentro de você. Muito homem vive com medo à toa. O organismo reabsorve parte do líquido seminal naturalmente. O corpo produz espermatozoides nos testículos e o líquido espermático nas vesículas seminais e próstata. Ele produz os espermatozoides aqui, e aí ele vai subindo e cai nas vesículas seminais aqui, que são os anexos junto à próstata. Na verdade, 2/3 da vesícula seminal e 1/3 na próstata. É como se os nadadores fossem os espermatozoides e a piscina o líquido espermático, né? E até por isso que, quando você faz a vasectomia, você continua ejaculando a piscina sem os nadadores, porque eles são produzidos em locais diferentes, como eu te mostrei. E a vasectomia corta essa comunicação entre o testículo com a vesícula seminal. E se você não ejacula, os espermatozoides, tadinhos, morrem. E o corpo reabsorve. Aquilo vira líquido linfático e você acaba urinando aquelas substâncias todas ali. Basicamente, as células fagocitam o cadáver do espermatozoide. Meio traumático, né? Você lembra desse termo? Fagocitar? É como a célula, ela engloba a outra e ela é como se digerisse mesmo, sabe? E ela desmonta o espermatozoide em proteína, gordura e essas unidades básicas, assim. Então você não vai ficar explodindo por ficar sem gozar, né? Como algumas pessoas querem convencer as outras. E o famoso sono molhado é o corpo dando uma reguladinha, né? Às vezes o homem fica muito tempo sem ejacular e tem a poluição noturna, que é isso, essa ejaculação durante a noite enquanto você dorme. Isso é totalmente normal, assim, é bem comum, principalmente em fases de maior excitação ou de maior abstinência. Tipicamente acontece na adolescência, né? Mas alguns adultos também têm. Se estiver incomodando, tem como tratar. Então, ó, não ejacular não te envenena. Fica tranquilo. Mas agora vem um detalhe que muita gente não entende. Então por que o homem sente dor, pressão ou desconforto quando fica muito tempo sem ejacular? É simples, porque você pode ter uma congestão pélvica. Vou traduzir para você. O cara fica excitado várias vezes, não ejacula e fica com a região congestionada realmente. Aquela consequência prática, né? Pode dar dor no saco, a sensação de peso, incômodo, a famosa dor no saco, depois de muito tesão sem final. Isso é muito mais comum que você imagina. Quem nunca passou por isso, né? Achar que tá com doença grave, mas muitas vezes é só acúmulo de estímulo. Isso pode acontecer até quem namora. O cara fica só no quase, parapapá, fica excitado, para, segura, chega em casa, coitado. A questão é que quando você ejacula, existe uma contração de diversos músculos que compõem o assoalho pélvico. Tá tudo contraído, pronto para expelir o sêmen, é para fazer essa força, mas nada acontece. E essa tensão muscular e a congestão dos vasos que estão por ali gera o famoso blue balls, as bolas azuis, que nada mais é do que essa congestão nessa área da pelve, nessa área genital ali. Então o problema não é ficar sem ejacular, o problema é ficar se estimulando e travando o corpo o tempo todo, mas não que também faça mal, mas dói um pouco, né? Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. Ficar sem ejacular faz mal para a próstata? Olha, não é que ficar sem ejacular vai inflamar a sua próstata automaticamente, não existe regras simples nesse sentido, tá? Você não precisa ejacular para limpar a próstata, mas ejacular regularmente pode ser um fator de proteção em alguns estudos, né? Na verdade, alguns trabalhos sugerem que a frequência ejaculatória pode ter relação com menor risco de câncer de próstata. Isso não é garantia de nada, mas é um dado interessante, vamos analisar junto aqui. É um estudo que todo mundo conhece sobre 21 vezes para evitar o câncer, tá? Ele não é um estudo que pode gerar esse tipo de conclusão sobre causa e consequência. Ele apenas coloca a luz sobre uma questão, ele não pode determinar isso porque não é o tipo de estudo que determina isso, tá? Porque o homem que ejacula mais de 21 vezes por mês, ele é um homem sexualmente ativo. Então pode ser que ele, sendo sexualmente ativo, ele seja fisicamente ativo e mais saudável. E talvez isso, e não a frequência de ejaculação, que seja o fator protetor. Bom, não dá para garantir que uma coisa leva a outra, como eu disse. O estudo não é feito com esse sentido. O que realmente faz mal para a próstata é outra coisa. Sedentarismo, obesidade, alimentação ruim, inflamação crônica, idade
E principalmente genética, tá? Para o câncer de próstata, o fator genético é o mais relevante de todos. Quem tem algum familiar direto com câncer de próstata, e tem que ser de próstata, não adianta ser outro tipo de câncer, pai, tio, avô, tem chance de 4 vezes maior de desenvolver do que a população em geral. E é por isso que quem tem esse legado genético tem que começar a rastrear antes, né? O homem toca na ejaculação e ignora o que realmente impacta na saúde, né? Se você tem dor ao ejacular, ardência, desconforto pélvico frequente, aí você tem que investigar, porque tem prostatite, infecção, alguma inflamação. A pessoa acha que é falta de sexo, mas pode ser realmente uma doença, sabe? Você precisa de um urologista para chamar de seu. Então, se você sente dor no períneo, dor no saco, ardência para urinar, dor para ejacular ou fica com desconforto pélvico constante, não fica tentando adivinhar isso sozinho. Isso é caso de avaliação com o urologista. Se quiser marcar consulta comigo, o link está na descrição. E agora vem um ponto mais importante. Quando ficar sem ejacular, vira problema psicológico. Quando vira compulsão, por retenção seminal e paranoia. Tem cara que acha que ejacular é perder energia, perder testosterona, perder força, meu Deus do céu. E aí começa a viver com culpa e ansiedade. E nessa eu te faço uma perguntinha básica. Quando você vai treinar para uma maratona, você fica parado para não cansar até o dia da prova ou você treina para chegar pronto no dia? Porra, só nessa você já vê que essa perda de energia para ejacular não faz sentido, né? Quando o homem começa a ter medo de transar e perder desempenho, ele fica calculando dias, segurando, criando regra. Porra, o sexo vira uma pressão. Isso pode levar a ansiedade de desempenho. É a velha questão de você racionalizar demais a relação sexual. Algo que era espontâneo, que era bacana, para diminuir o peso da rotina, vira outra rotina, outro planejamento, outra expectativa, e aí tem tudo para virar uma frustração. Quando a abstinência vira fuga, você evita a relação, você evita a intimidade, evita se expor. Aí começa a atrapalhar a autoestima e o relacionamento. Se isso está dominando sua cabeça, aí sim está fazendo mal. Então vamos fechar com uma resposta bem direta para você sair desse vídeo sem dúvida nenhuma. Então é o seguinte, ficar sem ejacular por muito tempo não faz mal por si só. Você não vai intoxicar seu corpo e não vai ter uma doença só por causa disso. O problema é quando isso acontece por algo secundário, como dor, desconforto, inflamação, ou quando vira paranoia e começa a atrapalhar a sua vida sexual. Se você está com sintoma ou está inseguro, procura avaliação e resolve isso direito. E comenta aqui embaixo, quanto tempo você já ficou sem ejacular e o que você sentiu nesse período?